tema da nossa aula de hoje é execução penal e hoje, especificamente, principais benefícios. Vem com a gente! Meu nome é Amanda Rodrigues e hoje a gente vai tratar dos principais benefícios na execução penal. Como promessa é dívida, no dia que eu dei para vocês a aula de execução penal, quem não viu, volta aí no YouTube, execução penal, regimes de cumprimento de pena, eu prometi que eu viria e falaria um pouco sobre os principais benefícios da execução penal. Aqui selecionei alguns mais comuns e os que vocês costumam ter mais dúvidas. Vamos ver eles então? Primeiro é a questão da progressão de regime. O que me diz a LEP? Ela me diz o seguinte, que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. O que isso quer dizer? Eu não posso, por exemplo, um réu ser condenado a um regime fechado e amanhã ele ir direto para o livramento condicional, que a gente vai ver o que é, ou ir direto para o regime aberto. Não, a soltura dele tem que dar de forma progressiva. Ele começa no regime fechado, que a gente já viu, passa para o regime semiaberto, que é uma semi-liberdade, vai para o regime aberto com menos rigor, até entrar no livramento condicional, que ele já não fica mais na unidade prisional, mas tem que cumprir condições. Para que isso serve? Para o Estado ver que eu posso ceder uma confiança àquele que cumpre pena, que eu soltando ele aos poucos, ele vai ser reinserido na sociedade de forma satisfatória. Por isso que a gente tem a progressão de regime. Amanda, e como que funciona a progressão de regime? Você sabe que isso também é uma coisa que todo mundo, quando eu vou falar de execução de pena, fala assim, ah, não, mas o cara tomou 20 anos, mas ele vai ficar 1 ano na cadeia. Ninguém fica 20 anos, não. Não fica na cadeia, porque a gente já viu que a gente tem essa transferência sempre para regime menos gravoso. Então, até chegar aí no regime aberto, livramento condicional, ele vai ter que cumprir uma parte da pena. Basta ter comportamento satisfatório. Ah, não, se tiver comportamento satisfatório, daqui 1 mês ele está na rua. Não, não é assim. Além de um comportamento satisfatório, que é um dos requisitos, ele tem que cumprir uma fração daquela pena que foi imposta. Como que funcionam essas frações hoje? E aí eu fiz um quadro aqui, eu vou até sair um pouco para que vocês possam ver com calma, porque ficou bem pequenininho, eu queria colocar tudo para ter uma visão geral. A menor progressão, então, imagine uma pessoa condenada a 6 anos. 6 anos, crime de roubo, ok? Roubo não vai dar, vamos colocar furto. Porque aqui, ó, vocês vão ver que com ameaça é outra porcentagem. Vamos colocar furto. 6 anos a pena de furto. Réu primário. Quanto que ele tem que cumprir para progredir para o próximo regime? Suponhamos que ele foi no regime inicial fechado, ok? Para ele progredir para o próximo regime, 16% dá mais ou menos 1/6. 1/6 de 6, 1 ano. Ele vai ficar no mínimo 1 ano para ir para um regime menos gravoso, imediatamente menos gravoso, ok? Então ele sempre tem que cumprir. O menor é 16%. 16% é para quem? Apenado primário, crime sem violência ou grave ameaça. Exemplo, crime de furto. 20% se ele for reincidente em crime cometido sem violência. Então imagine agora, é um furto, mas a pessoa já foi condenado com trânsito em julgado por outro furto. Agora ele é reincidente, a porcentagem é maior, 20%. 25% da pena se ele for primário e se o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. Por isso que eu falei, pera lá, deixa eu dar outro exemplo, roubo não. Roubo é 25% da pena, se primário. Agora, 30% reincidente desse crime aqui, o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Exemplo, roubo, só que agora a pessoa já foi condenada anteriormente com trânsito em julgado por outro crime. Agora, ele tem que cumprir 30% da pena e não mais 25%. 40% se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Exemplo, tráfico de drogas. Tráfico de drogas é crime hediondo, então tem que cumprir, se primário, 40% do que foi imposto. Exemplo, a pena é de 5 a 15.
tomou 10 anos, regime fechado, ele vai ter que cumprir 40% para ir para o semiaberto. Então, ele vai cumprir 4 anos para progredir de regime, para ir para o regime semiaberto. E depois, aí você fala, ah, Amanda, agora ele está na rua, acabou? Não. Semiaberto, depois vejam lá no vídeo regime de cumprimento de pena, mas depois que ele está no semiaberto, ele vai ter que cumprir mais 40% do que falta para ir para o aberto. Ok? Então, ele sempre vai cumprir os 40% dentro daquele regime que ele se encontra. 50%, se ele for condenado, crime hediondo com resultado morte. Exemplo, homicídio qualificado, é um crime hediondo com resultado morte. Estupro com resultado morte, crime hediondo com resultado morte. Extorsão mediante sequestro com resultado morte, crime hediondo com resultado morte. Por exercer comando de organização criminosa estruturada para cometer crime hediondo. É uma organização que o objetivo deles é cometer tráfico de drogas, por exemplo, ou constituir milícia privada. Em todos esses casos, 50% da pena tem que ser cumprida para progredir a primeira vez de regime. Depois, dentro do outro regime, mais 50%. 60%, se for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Aqui, então, prestem atenção que a gente viu que é 40% se ele é primário, 60% se ele é reincidente. Cometeu um crime de tráfico, foi solto, tal, seguiu a vida, depois foi condenado de novo por novo tráfico. Reincidente. Agora não vai cumprir mais 40, não. Não vai cumprir os 4 anos do nosso exemplo, não. Agora vai cumprir 6 para progredir a primeira vez de regime. E por fim, 70% se for crime hediondo ou equiparado, é com resultado morte, mas agora também para réu reincidente. Então imagine, cometeu um crime de homicídio, resultado morte, ok? Homicídio qualificado, resultado morte. Depois cometeu um novo crime quando aquele já havia transitado julgado, ou seja, já não tinha como mais recorrer daquele primeiro, cometeu um novo, reincidente, 70%. Então, aquela ideia assim, vai ter bom comportamento, vai sair, não existe. Existem frações de pena para serem cumpridos. Além do bom comportamento, tem que cumprir pena. Tem que cumprir um determinado período. E por que existem essas frações? E a gente volta para o início. Para que a pessoa seja reinserida de forma gradativa. E ela seja punida de acordo com as circunstâncias, se é primário ou se é reincidente, e de acordo com a gravidade do crime que cometeu. Beleza? Outra coisa que a gente tem aqui é a questão do induto. O induto é outra dúvida que várias pessoas têm, porque falam assim, o que é o induto? De que se trata esse instituto? E aí a gente entra aqui para falar o seguinte, o induto ele é um perdão de pena. A pessoa está em cumprimento de pena e aí ela cumpriu vários requisitos que estão em um decreto que a gente vai ver, cumpriu todos aqueles requisitos, a gente pode requerer ao juiz que cuida da execução penal do réu para que aplique o decreto e dê por perdoada a pena ou o restante da pena que falta cumprir, ok? No Brasil, esse induto ele é concedido por meio de decreto pelo presidente da República. É o presidente da República quem redige o decreto de induto. E muita gente chama esse induto de induto natalino. Por que chama de induto natalino? Porque geralmente o decreto de induto, ele é feito nas proximidades da data do Natal, 25 de dezembro. Então sai ali dia 22, 23 ou até mesmo dia 25. Por isso que as pessoas chamam de induto natalino. Aqui eu até coloquei uma atenção, induto versus saídas temporárias. Porque aqui eu acho que é o maior erro dentro da execução penal do senso comum. Quando os presos eles saem no Natal, por exemplo, a mídia e várias pessoas comentam, soltaram os presos. Natal é muito perigoso porque soltaram todos os presos para induto natalino. Na verdade, eles não saíram para induto natalino. Eles saíram de saídas temporárias. O que é as saídas temporárias? A gente já falou na nossa aula de execução penal, mas eu vou, para fazer essa diferenciação, trazer de novo. As saídas temporárias é um benefício para quem está no regime semi-aberto de frequentar cursos ou visitar a família durante
7 dias, 5 vezes ao longo de um ano. Quem decide a data que vai sair? Geralmente, o próprio preso. Então, ele escolhe datas comemorativas. Exemplo, vou sair 7 dias no Dia das Mães. Vou sair 7 dias no Natal ou no Réveillon, no Carnaval. Então, é ele quem decide esses 7 dias. Então, muita atenção. No final do ano, quando os presos estão saindo das unidades prisionais, naquelas saidinhas, como eles chamam, eles vão ficar 7 dias fora e vão retornar para o presídio ao final. O indulto não, o indulto é um perdão, acabou a pena. Ele não vai voltar. E ele chama indulto natalino não é porque a pessoa sai no Natal, não. É porque o decreto, ele é publicado às vésperas ou na proximidade da data de 25 de dezembro, que é a data do Natal. Mas, imagina, então publicou o decreto dia 25. O advogado, a Defensoria Pública vai entrar com o pedido de indulto, possivelmente no ano seguinte, porque 25 de dezembro o fórum está até fechado, vai entrar com o pedido, esse pedido vai ser deferido lá para janeiro, fevereiro, e então a pessoa vai ser beneficiada. Então, muita diferença existe entre os institutos e as pessoas que saem no fim do ano. Não é indulto natalino, é saída temporária. Não errem mais!